E com a saída destas grandes gestoras do mercado de cripto, a volatilidade dos ETFs em 2025, o investidor volta a questionar o papel dos produtos que são listados na Bolsa de Valores neste ciclo, no novo ciclo do mercado de cripto. A 21 Shares é uma das maiores gestoras globais de ETFs de criptoativos. Segue ampliando a presença e também defendendo esse modelo de exposição. Eu recebo aqui Bruna Cabuz, associada sênior da 21 Shares. Bruna, seja bem-vinda ao Cripto na Real. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Caríssima, ETFs, de forma geral, o que eles oferecem que não presente, por exemplo, na exposição direta a uma moeda, a um ativo específico, a um mercado? Porque muita gente viu essa volatilidade, acabou perdendo dinheiro no ano passado porque estava exposto a ETFs de Bitcoin, de outros criptos, mas o mercado, de forma geral, caiu nos últimos 12 meses. Eu queria entender qual que é a visão de vocês para ETFs e como que vocês enxergaram este último 2025. Legal. Então, só para deixar claro, um ETF é basicamente um wrapper que traz exposição a criptoativos. A 21 Shares trabalha com cerca de 55 ETFs em cripto na Europa. É bastante coisa, inclusive. Muita. É a maior gestora atualmente de cripto ETFs. E nós entramos no Brasil em setembro com 6 produtos. E a maior diferença de uma ETF para uma exposição direta é, primeiramente, pela segurança, em que você pode comprar em uma bolsa. Os ativos são 100% físicos em bancos custodiantes institucionais e você consegue colocar no seu portfólio de maneira mais simples, como comprando uma ação, por exemplo, só que a ETF vai rastrear o preço do Bitcoin ou do ativo específico. Perfeito. E aí, por exemplo, essa volatilidade, os ETFs tiveram, em suma, um ano negativo em 2025. Foi problema do produto, como ele está montado, e algumas particularidades de ETFs em si? Foi timing? Foi o ambiente? O que aconteceu em 2025, por favor? Eu acho que esse é uma natural do mercado. Você viu também em outras classes de ativos um movimento um pouco parecido. E eu não acho que seja um problema do ETF, porque o ETF vai seguir o preço dos criptoativos no geral. O que acontece é que agora, com o desenvolvimento do mercado, tem mais produtos, por exemplo, em cripto e ouro, ou cripto e cash, que usam stablecoins no ETF. Então, o mercado está se adaptando à volatilidade e eu não acho que seja um problema da estrutura do ETF, mas sim uma mudança de preço normal em cripto. Por exemplo, a gente viu a Verde se desfazendo de cripto, tinha cripto sob custódia, mas tinha também muita cota de ETF na Bolsa de Valores. Você vê esse perfil mais institucional, gestora que quer se expor a cripto, normalmente compra ETF, e talvez o investidor que embarca neste produto, ele vai estar mais exposto ao humor das gestoras de recursos aqui no Brasil ou em outras partes do mundo? Qual que é a justificativa? Depende da geografia. Na Europa, que já está há 7 anos nesse mercado de cripto ETPs, ETFs, você vê uma parcela muito maior institucional que faz o uso do produto. Nos Estados Unidos, nós lançamos a terceira maior ETF de Bitcoin, por exemplo, e quando foi lançado, a empresa esperava um flow muito maior do institucional, o que na verdade não aconteceu. Foi muito mais voltado ao varejo e você está vendo o institucional entrando agora no produto. Muito mais hedge funds, muito mais bancos entrando no produto do que o varejo. Então, eu acho que, além do lançamento, é uma questão de maturidade no mercado. Entendi. Então, até curioso esse ponto, eu queria levantar contigo. Quem comprou ETF da BlackRock, ETF de outras empresas que lançaram lá nos Estados Unidos, na maioria foram pessoas físicas, foram investidores individuais. Pouca gestora de recursos se expôs a cripto pelos ETFs no primeiro momento? No primeiro momento, sim. E agora a gente vê essa entrada de dinheiro institucional. Está acontecendo desde quando? Vocês veem, por exemplo, 2026 pode ser um ano de maior entrada de institucionais em ETFs lá nos Estados Unidos. Qual que é a fotografia? Eu posso passar o dado depois do nosso mercado de capitais, mas começou
com vamos dizer, 70% varejo, 30% institucional, e isso, a partir do tempo, dos meses, vai passando e o institucional vem aumentando a sua porcentagem de compra em cripto ETFs. Acho que isso foi muito dado por conta da regulação e a liquidez do ativo. Você vê mais arbitragem, oportunidades de arbitragem de hedge funds no tipo de ativo. E as pessoas também na Europa começaram a ouvir mais sobre esse produto. Por exemplo, como a Bolsa dos Estados Unidos é a maior bolsa, tinha um produto muito parecido, similar, que operava da mesma forma na Europa, mas eu ouvi investidores me perguntarem sobre o produto somente no momento que os Estados Unidos aprovaram, começaram a negociar. Eu acho que foi uma questão de mídia também e dos Estados Unidos sendo a maior potência, puxando o mundo para esse tipo de produto. Perfeito. E aí, por exemplo, é muito curioso porque a BlackRock é a maior gestora do mundo e para além de ter o carimbo BlackRock e outras gestoras também muito grandes nos Estados Unidos, tem o dinheiro de marketing, ou seja, tem a conversa com os cotistas, com os clientes, falando, a gente tem um produto novo. Todo mundo que lança um produto quer fazer propaganda, quer vender mais, né? E assim, é algo que eu nem gosto muito de mencionar, mas a 21 Shares, lá em 2020, já tinha aplicado para o mesmo tipo de produto e foi negado inúmeras vezes, na vez que em um momento em que a BlackRock também aplicou, nós todos fomos aprovados juntos. Entendi, foi um bloco ali. Vocês já estavam na fila, aí chegou a BlackRock lá, estava em casa. Estava em casa e abriu a porteira e entrou todo mundo junto. Então, e eu até queria entender essa percepção de vocês, porque a gente tem um espelho do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, refletindo aqui no Brasil. O Brasil acabou de aprovar regras um pouco mais duras para a negociação de criptoativos, para a regulação de empresas que prestam serviços de cripto, para a declaração destes criptoativos. Ter regras mais claras para o mercado em geral acaba favorecendo os ETFs que, de certa forma, concorriam no mercado pouco competitivo demais com a custódia direta, com a compra em corretoras no exterior. Como é que vocês veem essa balança entre regulação e popularidade de ETFs? Eu acho que sim. Uma questão é que, com a regulação, a entrada do dinheiro institucional, que normalmente escolhe um veículo como o ETF, aumenta. E outra questão é a questão fiscal, que também valorizou o apelo à escolha do ETF. Perfeito. E um dos motivos, assim, uma história básica, eu estou há 4 anos, eu cuido da parte comercial para o sul da Europa. E muitos dos meus clientes perguntaram sobre cripto, porque os seus filhos tinham uma conta por exemplo, Binance ou outra exchange direto, e foram falar com os pais, eu quero investir em cripto, e eles só teriam a possibilidade de investir por um ETF, por uma questão de regulamentação europeia. Vocês estão preparados, talvez, para uma mudança geracional que vai empurrar mais gente para cripto? Porque essa galera que está crescendo hoje de olho em criptoativos vai ter dinheiro para investir daqui a alguns anos. Isso está no radar de vocês, essa virada geracional? Sim, com certeza. E também empresas que são mais digitais, mais tech, tem essa mudança geracional, e vários dos meus clientes que são institucionais estão olhando para isso e começaram a oferecer cripto justamente para atrair esse tipo de cliente. E na Europa, está ganhando força essa história de cripto? A gente trouxe, num dos últimos programas do ano passado, um grupo de muitos bancos, inclusive BNP Paribas, bancos gigantescos, lançando a própria stablecoin. Falou, cara, a gente está perdendo a corrida com os Estados Unidos, precisamos de uma stablecoin. Então isso é um sinal claro de que a economia está talvez progredindo para aceitar mais criptos. Vocês veem um ambiente europeu, você como responsável pelo sul da Europa, como talvez um pouco mais amigável para cripto com o passar do tempo? Sim, com certeza. Com certeza. Só para um exemplo, essa semana, 2 dias atrás, eu lancei junto com o primeiro banco europeu a lançar um ETF em cripto, e é a primeira ETF do mundo que incluiu stablecoins
que nós vamos usar o USDC para controle de risco. Então, você vê o banco também entrando nesse mercado. Perfeito. Exposição ao dólar da Circle ali como uma parte hedge da estratégia. Exato. Então, vamos dizer, se acontecer um bear market, tem uma parte que tem a proteção. Bruna Cabuz, sempre bem-vinda ao Cripto na Real. Obrigada. Obrigado pela participação, Muito pelo obrigada. tempo dedicado, viu? Até uma próxima, minha cara. Até uma próxima. Obrigada.